Boa noite de novo para todo mundo. Deus, desde já, eu quero declarar que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família e que nós possamos cada dia mais crescer, né, com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Bom, eu estava me adiantando um pouquinho antes da oração, abordando um pouquinho essa questão sempre nossa desse intuito mesmo da Live Prioridades, que é a Live Prioridades. Ela nasceu com a intenção de voltarmos a essências, né? Voltarmos a, eu poderia usar a expressão básico, mas a essência base, ela não é básica, né? Ela é, na verdade, o fundamento primordial das nossas vidas, né? Então, a Live Prioridades, ela nasceu, esse tema principal, ele nasceu com esse intuito da gente começar a fortalecer, da gente começar a reforçar essas questões fundamentais da nossa vida. O que é fundamental para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã? Essas devem ser as nossas prioridades. Essas que devem ser as nossas prioridades na nossa vida, né? Quantas e quantas vezes as pessoas, e muitas vezes nós mesmos, dizemos que Deus é tudo para nós, né? Se nós, aqueles joguinhos, né, de palavras, né, que dizem assim, defina isso, defina aquilo, defina Deus, né? E a grande maioria das pessoas definem Deus como tudo, né? Defina amor, defina alegria, defina... enfim, e quando dizem defina Deus, a grande maioria das pessoas definem Deus como dizendo assim, ele é tudo, né? Só que, será que na prática, será que na realidade de vida de cada um e de cada uma, será que esse tudo realmente é tudo? Será que Deus de fato é tudo, né, para a vida das pessoas? Ou será que muitas vezes isso é o que a gente deveria dizer, porque já que somos cristãos, é o que nós deveríamos dizer, né? Então, se eu não disser isso, vai ficar esquisito, né? Porque Deus tem que ser tudo. Bom, mas nem tudo que tem que ser verdadeiramente é, né? E uma das coisas que a palavra nos ensina é que aquilo que tem que ser, ele tem que de verdade acontecer. Aquilo realmente precisa acontecer na nossa vida. Não adianta apenas eu entender, né? Ter o entendimento de que algo precisa acontecer. Eu de fato preciso fazer acontecer. E nem tudo depende de Deus. Pelo contrário, né? A palavra nos ensina que muitas coisas Deus faz a partir do momento em que nós tomamos decisões, a partir do momento que nós realizamos coisas, a partir do momento que nós damos o primeiro passo, né? Então, Deus muitas vezes ele faz através de uma ação já nossa, ou seja, Deus espera uma ação nossa, minha e sua, para que ele possa realizar algo. O que vai muito na contramão de muitas coisas que as pessoas fazem, né? Porque muitas vezes quando vão orar, e aqui eu entro mesmo no tema de hoje, né, que é oração, muitas pessoas quando vão orar, elas acabam orando dizendo assim, Deus, faça isso para mim, para que eu possa fazer isso, ou faça aquilo para mim, para que eu possa fazer isso. Quando eu tiver isso, eu vou realizar isso. Quando eu conquistar isso, eu vou fazer isso, né? Acontece que isso não existe na Bíblia, né? Se a gente for ver biblicamente, isso não existe na Bíblia, né? Pelo contrário. Então aí a gente já vê alguns erros, muitas vezes, na oração, na forma de orar, na forma de conversar com o Senhor, né? A gente não pode, nós muitas vezes erramos nos aproximando de Deus, nos aproximando do Senhor, pedindo para que Ele faça algo para que a partir dali eu
comece a fazer algo, né? E aí muitas vezes as pessoas percebem que isso nunca acontece, né? Porque de fato não é assim que Deus trabalha. Pelo contrário, né? A palavra nos ensina que quando nós fazemos, Deus vai realizando, Deus vai agindo e Deus vai fazendo. Então não é eu dobrar o meu joelhinho, orar a Deus, me dá isso para eu fazer isso, né? É diferente, é eu ir fazer. Ah, mas como é que eu vou fazer sem isso, sem aquilo? Bom, eu já te conto um segredo, né? Quando Deus foi chamar Moisés lá na sarça ardente, né? E Deus aparece ali, aparece na forma de fogo, né? Na sarça ardente, e ele começa a chamar Moisés e ele fala para Moisés que Moisés vai ter que voltar para o Egito para salvar o povo. Então Moisés diz que ele não tem capacidade para fazer isso. E Deus fala, mas sou eu que vou fazer e eu vou te instruir, né? Mas o que eu vou usar? Eu não tenho nada para usar. Então Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? O que você tem na mão? E Moisés fala assim para Deus, eu tenho um cajado. Aí Deus, resumindo a história, né? Aí Deus fala para Moisés, Moisés, pronto, é isso que você vai usar. O que você tem na mão. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Eu sei que você sabe que o cajado de Moisés virou uma serpente que comeu outras serpentes, né, dos egípcios, né? Quando Moisés faz o cajado se transformar numa serpente, os egípcios também fizeram os cajados deles se transformarem em serpentes, só que a serpente de Moisés, ela engole a serpente dos egípcios e ela volta a se transformar num cajado. Eu sei que você já sabia disso. Eu também sei que você sabe que todas as vezes que Deus ordenava a praga, Moisés ele direcionava o cajado para que a praga acontecesse. Por exemplo, quando a água se transforma em sangue, Moisés havia tocado o leito, né, tocado das águas com um cajado, então as águas se tornaram em sangue. Eu também sei que você sabe que para o mar se abrir, o cajado foi colocado para que o mar então pudesse se abrir. Eu também sei que você sabe que para a água sair da pedra, quando o povo estava com sede pedindo água, Deus fala, toque a pedra com o cajado. Moisés toca a pedra com o cajado e saiu água da pedra. E eu poderia citar outras coisas, mas enfim, tudo isso eu sei que você sabe, que o cajado de Moisés ele foi usado para muitas coisas incríveis, maravilhosas. Mas você sabia desse começo, aonde Moisés disse que ele não tinha nada, ele fala para Deus, mas com o que eu vou? E Deus fala assim, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, bom, é ele, vamos usar ele. E olha como ele foi usado, né? Quando Davi se aproxima e fala assim, deixa que eu pego esse Golias, né? Tentaram arrumar uma armadura para ele, não qualquer armadura, a melhor armadura, que era a armadura do rei Saul, né? Tentaram arrumar a armadura do rei Saul para ele, ele coloca a armadura do rei Saul e ele fala, não vai dar certo, não vai dar certo, ela não, para mim não dá, eu não estou acostumado a usar isso. O que você vai usar então? O que ele tinha na mão? Ele tinha uma funda. Usa o que você tem na mão. A funda. Um instrumento super simples. Foi oferecido para ele uma armadura, foi oferecido para ele escudo, espada, lança. Mas ele usou o que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão? Uma funda. A coisa mais simples, mas foi o que derrubou o gigante. E eu poderia citar vários outros exemplos aqui. Deus usa aquilo que nós temos. Então muitas vezes nós nos preocupamos em ter coisas, né? Muitas vezes nós nos preocupamos, a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer aquilo, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, mas eu não faço porque me falta isso, porque me falta aquilo. E Deus vem e fala para você o seguinte nessa noite, o que você tem na mão? Eu uso o que você tem. Você não precisa disso, daquilo outro que você está pensando.
Quando foi que Deus usou grandes estruturas? Deus usava e sempre usou e continua usando as pessoas e aquilo que elas têm na mão. Preste atenção. Deus sempre usou as pessoas e aquilo que elas tinham na mão. E mais do que isso ainda, muitas vezes Deus falou assim, larga o que você tem, porque nem disso você precisa. E vem. Existe uma arma, existe uma ferramenta muito maior do que as coisas que muitas vezes nós pensamos e imaginamos que nós precisamos. E é sobre ela que eu queria falar, que é a oração. É a oração. E se nós vermos essas mesmas pessoas, como Moisés, como Davi, como tantos outros, a sua força, a sua fé e aquilo que os movia a fazer as coisas certas e as coisas grandiosas de Deus vinham através de uma vida de oração. Vinham através de um estilo de vida que eles tinham, que era um estilo de vida de um relacionamento com Deus, ou seja, de uma vida de oração, uma vida de oração. Eles fizeram grandes coisas, e aqui eu citei 2, mas a gente pode citar muitos outros, né? Que fizeram o que fizeram, foram usados como foram usados, porque oravam, porque tinham uma vida de oração. Nós temos uma ferramenta gigante, nós temos uma ferramenta tremenda e que muitas vezes nós não usamos ela direito, nós não sabemos usá-la, né? E é por isso mesmo que algumas vezes Jesus mesmo ele ensinou, né, algumas coisas a respeito do que fazer quando orar e do que não fazer quando orar, né? Até mesmo quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que é um modelo, né, de oração, ele está dizendo aquilo que deve ter na oração, né? Vamos lembrar? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo, ele ensina a oração do Pai Nosso e ele vai dizendo ali para os discípulos, quando vocês foram orar, digam, né? E aí ele citou a oração do Pai Nosso. E ali ele coloca todas, vamos dizer assim, os requisitos, aquilo que deve de fato ser inserido na oração, né? Claro que eu citei aqui a oração do Pai Nosso e eu com certeza fiz ela em menos de 1 minuto, né? Isso não significa que a nossa oração deve ser rápida, né? Porque na verdade a gente precisa analisar a oração do Pai Nosso e a gente vai ver ali todos os ingredientes que precisam ter dentro de uma conversa minha com Deus, dentro de uma conversa sua com Deus, né? Que já começa por um detalhe incrível, que é Pai Nosso, né? Porque ele já está dizendo assim, quem tu és e quem eu sou. Se tu és o Pai, eu sou o Filho. Então, eu o coloco no seu devido lugar, lugar de respeito, lugar de autoridade, né? E eu me coloco no meu lugar, né? Lugar de submissão, lugar de ouvir, né? Lembrando que a oração não é só eu que falo, eu também preciso escutar, né? Também preciso ouvir Deus, porque Ele é o Pai, né? E é o Pai que instrui o Filho e não o Filho que instrui o Pai, né? Aí tá outro erro gigante nas orações, porque muitas vezes as pessoas querem instruir Deus, querem ensinar Deus, né? Porque Deus, de certo, precisa de ajuda, né? Como se Deus precisasse de ajuda de alguém. Na verdade, Deus não precisa de ninguém, né? Mas Ele nos ama tanto que Ele fala, eu quero que você trabalhe comigo, eu quero que você esteja comigo, né? Então, isso é amor puro. Isso é amor puro, porque Ele, na verdade, Ele não precisa da gente. E isso que é gostoso.
né? Pode parecer esquisito, mas se Deus não precisa da gente, isso é gostoso, em que sentido? É exatamente isso, né? Porque quando a gente só tem um relacionamento com alguém porque a gente precisa da pessoa, isso não é amor. Aí não tem amor, não tem carinho, né? Aí, na verdade, o que existe é interesse, né? Quando nós nos relacionamos com alguém, que a gente só se relaciona porque a gente precisa da pessoa, é uma relação de interesse, não uma relação de amor, não é? Ou alguém que se relaciona conosco porque a gente oferece alguma coisa, né? Já se relacionou com alguém e a pessoa simplesmente parou de se relacionar com você porque ela não precisava mais de você? Bom, tá muito claro, era uma relação de interesse, né? Eu mesmo já tive vários relacionamentos dessa forma, que enquanto a pessoa subtraía algo de mim, vamos dizer assim, né? E quando eu digo subtrair, não estou falando de dinheiro, tá, gente? Estou falando, pode ser tempo, né? Muitas vezes as pessoas se relacionam com a gente porque a gente oferece tempo para a pessoa. Não que num relacionamento não deva existir, né, um investimento de tempo. Mas estou falando muitas vezes existem relacionamentos, né, relações tóxicas, né, onde não existe assim uma oferta de ambos os lados, né? Porque em todo relacionamento, seja ele afetivo, seja ele de amizade, seja ele de casamento, em todo relacionamento deve existir uma oferta, né, de ambos os lados, né? Ambos devem oferecer algo, né? Aí existe uma cumplicidade, né? Existe aí de fato um relacionamento saudável, né? Onde ambos se ajudam, onde ambos manifestam carinho, amor, né? Dedicação. Agora, quando existe um relacionamento onde existe uma pessoa que é como um livro que eu li uma vez, existe uma pessoa que é a pulga e que a outra que é o cachorro, né? O que a pulga oferece para o cachorro? Absolutamente nada, né? Mas o cachorro oferece absolutamente tudo para a pulga, né? Então existe esse relacionamento aonde um relacionamento tóxico, por quê? Porque ali apenas a pulga está ganhando alguma coisa. O cachorro não está ganhando nada, pelo contrário, né? O cachorro ainda está perdendo, né? E existem muitos relacionamentos que são assim, né? Onde um é uma pulga e o outro é um cachorro, né? Aonde ali a pulga ela apenas está usando o cachorro, né? E infelizmente existem muitos relacionamentos que são assim. E o pior é que existem pessoas que querem fazer do seu relacionamento com Deus um relacionamento assim, aonde Deus só existe para que eu possa me aproveitar dele, para que eu possa me aproveitar dessa relação, né? Só que a diferença é que com pessoas podem ser manipuladas, pessoas ainda podem ser enganadas, infelizmente, né? Mas Deus não. Deus não. Então, Cristo ele nos dá algumas dicas. Eu quero citar aqui 2 textos para a gente pegar aqui, de fato, algumas dicas de Cristo, né? Fora as que eu já citei, né? De nós, de fato, desenvolvermos um relacionamento. Entendemos que a oração ela é fundamental, como eu falei lá no comecinho, antes até mesmo da oração, que eu falei que a oração ela é um dos fundamentos do cristão e da cristã. Não existe vida cristã sem uma vida de oração. Não estou falando de orar de vez em quando, eu estou falando de vida de oração. Não existe vida cristã sem uma vida de relacionamento com Deus. E uma vida de relacionamento com Deus é uma vida de oração, né? Não é orar de vez em quando, não é orar uma vezinha por dia, né? E ainda vou, né, ser bem mais direto aqui. Eu sei que tem gente que nem ora todo dia, né? Mas quiçá orasse todo dia, se orar ainda uma vezinha por dia, num períodozinho do dia, ainda se me dizer que isso é um relacionamento saudável, né? Misericórdia, né? Não é de fato um relacionamento saudável, né? Então, nós de fato precisamos entender, né, que a oração ela é uma ferramenta para se relacionar, né? Para que nós possamos ter uma vida boa,
e dizendo vida boa, eu estou falando uma vida dentro dos caminhos de Deus, uma vida sendo guiada por Deus, eu preciso me relacionar com Ele e eu preciso ter o poder de Deus na minha vida. Não tem como ter poder de Deus sem ter um relacionamento com Ele. Ele não dá nada para quem não se relaciona com Ele. Ah, mas eu não sou tão crente, eu tenho as coisas, eu vivo bem. Entenda uma coisa, a prosperidade do mundo não é prosperidade de Deus. Não significa porque você tem as coisas, porque você tem um bom emprego, porque você tem uma boa carreira, porque você tem uma boa casa, um bom carro. Isso não significa que seja Deus prosperando na sua vida. A própria palavra diz que aquele que trabalha vai usufruir do fruto do seu trabalho. Mas isso não tem relação nenhuma com vida com Deus. Ah, pastor, então quem prospera não está com Deus? Não foi isso que eu disse. Quem caminha com Deus também pode prosperar. Mas esse não é o sinônimo, esse não é o símbolo, esse não é o sinal de vida com Deus. Esse não é o sinal de vida com Deus. Quando nós falamos de rico e Lázaro, nós vemos um homem mendigo que morreu de uma forma terrível, doente, largado no meio da rua. Olha que morte deprimente esse homem teve. Mas ele estava com Deus. Então quem disse que quem está com Deus não pode passar por extrema dificuldade? Pode. Mas é melhor morrer doente, miserável, sem nada, mas salvo com Deus, do que viver bem sem Deus e parar no inferno. Percebe? A parábola ou a história de rico e Lázaro, ela é totalmente contraditória com o que se prega hoje, com o que se vive hoje. Hoje se prega que se você tem uma vida com Deus, você automaticamente tem que estar bem, né? Segundo os moldes daquilo que se mostra, daquilo que se prega, que o cristão, a cristã tem que estar bem, né? Em todos os sentidos e principalmente próspero, né? Só que isso é totalmente antibíblico. Isso, me mostrem, por favor, isso na Bíblia. Ah, pastor, mas tiveram pessoas que prosperaram na Bíblia? Sim, tiveram, mas isso não tem relação direta com o relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos mostra, sim, que, por exemplo, Malaquias vai dizer que nós precisamos ser fiéis, né? Fiéis nos dízimos, nas ofertas, e que Deus certamente encherá os nossos celeiros, ou seja, a fidelidade gera prosperidade, amém. Isso é bíblico, sim, isso é bíblico, sim, mas também é bíblico que alguém pode caminhar com Deus e ser perseguido, e sofrer aflições, sofrer perseguições, isso também é bíblico, né? Então nós precisamos desmificar algumas coisas que infelizmente estão sendo pregadas e pregadas de forma errada, né? O que a Bíblia de fato nos mostra, que o verdadeiro tesouro, que a verdadeira recompensa é estar com Deus, é viver com Deus, é usufruir da presença dele. E quem vive da presença do Senhor, quem vive um relacionamento com o Senhor, automaticamente recebe poder de Deus. E se você quer de fato viver bem, você precisa ter o poder de Deus na sua vida. E para ter o poder de Deus na sua vida, você precisa se relacionar com Ele. Orando. Amém? Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim. Dica aqui de Jesus. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos.
né? Então nós temos aqui em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, nós temos aqui algumas dicas, né, de Jesus a respeito da oração, né? Então, há algumas coisas aqui que eu vou citar a respeito desse texto que a gente acabou de ler. Primeira coisa, né? Se você vai orar, nós não devemos pensar, não devemos ficar preocupados com o que as pessoas vão pensar, né? E muito menos se estão vendo a gente orando. Porque a sua vida de oração é algo que você só deve a Deus. É algo que você só deve a Deus. Claro que quem tem uma vida de oração, isso automaticamente se reflete na sua vida. Isso automaticamente se reflete na sua vida, né? Então, não seja marcado por alguém que ore bonito ou por alguém que ore alto, como Jesus cita aqui. Não faça como os hipócritas que oram, né? Até eu teria que voltar um pouquinho no versículo 5, né? Que ele vai dizer: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, né? Então, a sua vida de oração é sua com Deus. Então eu só devo orar escondido? Não, o que Jesus está dizendo é que o mais importante é se relacionar com Deus. E se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de relacionamento com Deus, automaticamente isso vai se refletir na sua vida. Assim como refletia na vida de Cristo. Se nós observarmos, na maioria das vezes que Cristo ia orar, ele se retirava para orar. Ele queria ficar sozinho para poder orar. Mas a gente vê muitas vezes Cristo orando na frente das pessoas, orando em público, né? Então, isso era o reflexo da sua vida. Mas, se nós pegarmos a vida de Cristo ali, a sua vida ministerial, aqueles 3 anos e meio ali que ele caminhou ministerialmente, a gente vai perceber que a busca dele em oração era muito mais sozinho do que em público, do que junto com as pessoas. Porque a questão principal era se relacionar com o Pai. E aí essa vida de relacionamento com o Pai se refletia na sua vida pública. E isso os discípulos percebiam. Percebiam tanto que foram eles que pediram para Cristo que Cristo ensinasse eles a orarem. Porque quando Cristo ensina a oração do Pai Nosso, foram os discípulos que pediram para ele. Falaram: Senhor, nos ensina a orar. Por que eles pediram para Jesus ensinar eles a orar? Será que eles não sabiam orar? Claro que eles sabiam orar. Eles já eram homens de oração, já eram mulheres de oração. Né? Quando eu falo de discípulos, eu não estou falando só dos 12, eu estou falando daqueles que seguiam Cristo. Né? Eles já eram pessoas de oração. Então por que eles pediram para Cristo ensinar eles a orar? Porque eles viam algo diferente na vida de Cristo. Eles viam o poder de Deus sendo manifestado através da vida de Cristo. Eles falam: tem alguma coisa nessa oração desse cara, né? Tem alguma coisa na oração de Cristo que faz com que as coisas aconteçam. Porque a gente vê essa vida de oração sendo refletida na vida dele, na vida prática dele, no dia a dia dele. Então, Cristo, Senhor, nos ensina a orar. Não é porque eles queriam saber o jeito bonito de orar. Eles não queriam aprender uma oração bonita. Eles não queriam aprender uma oração forte, como popularmente a gente ouve tanto hoje. Ora com tal pessoa, vai lá atrás de tal pessoa. Por quê? Porque ela tem uma oração forte, né? Como popularmente se fala hoje, misericórdia. Eles queriam entender como se relacionar com o Pai. Porque eles viam que esse relacionamento que Cristo tinha com o Pai refletia em coisas maravilhosas na vida dele, na prática dele. Porque
Quantas vezes a gente vê ali na Bíblia que os discípulos iam orar e nada acontecia, depois vinha Jesus, falava e a coisa acontecia. Quantas vezes eles viram isso? E eles perceberam que era fruto de uma vida de oração. Por isso eles chegaram para Cristo e falaram, nos ensina a orar. Porque a gente tá percebendo que as coisas que acontecem quando você tá, é fruto da tua vida relacional com o Pai. É fruto da tua vida de oração. Então nós precisamos aprender a orar. Porque nós estamos vendo que a diferença está justamente na oração, no relacionamento. Você tem um relacionamento especial com o Pai e a gente também quer ter. E a gente sabe que a chave desse relacionamento é a oração. Então nos ensina. E aqui, onde eu li aqui em Mateus, Jesus vai dando algumas dicas do que não fazer na oração. Do que fazer, né? Se fecha no seu quarto. É momento de relacionamento. É momento de se relacionar. É momento de intimidade. É momento de falar e ouvir. Ali não tem como você ser mentiroso. Porque se você começar a orar para fora, você vai querer orar bonito e aí você vai ser meio falsinho na oração. Vai orar lá dentro do quarto, porque lá não tem como você orar bonito. Lá você vai ter que ser verdadeiro. Lá você vai ter que rasgar, não tem jeito. Lá você vai falar a verdade e vai ouvir a verdade. Entendeu? Se fecha, não se preocupe com o que os outros vão pensar e não ore para que as pessoas vejam. Pastor, mas muitas vezes é necessário orar pelas pessoas, orar com a pessoa, sim, mas que isso seja o reflexo de uma vida de oração que você já tem. E não que esses sejam os pontos altos da sua vida de oração. Os pontos altos é a vida de oração. E aí as coisas vão se concretizar depois, automaticamente, a sua vida de oração, que é feita no dia a dia com Deus, se reflete nas tuas ações com as outras pessoas. Quando ele fala em não usar vãs repetições, né? E aqui ele não está falando de reza, né? Como muitas vezes as pessoas gostam de usar esse jargão da oração não é reza. É verdade, porém, nós temos que tomar um cuidado, porque às vezes as pessoas não estão rezando, vamos dizer assim, mas decoraram uma oração para orar antes de dormir, orar a hora que deita, e faz uma oração toda decoradinha, que nada mais é do que uma reza. Não está rezando a reza que existe, mas está criando a sua própria reza. Ou seja, quando Cristo fala para não usar de vãs repetições, ele está dizendo que a oração ela tem que ter propósito. E não existe propósito numa repetição. Não existe propósito. Qual é o propósito? Imagina você chegar numa pessoa, chegar num amigo sua, num parente, um familiar, e todos os dias chegar e falar a mesma coisa para essa pessoa. Todo dia. Todo dia chega e fala a mesma coisa para uma pessoa. Quanto tempo essa pessoa vai aguentar te ouvir? Pensa nisso. Pense em alguém com quem você se relaciona. Imagina se todos os dias você chegasse para essa pessoa e falasse a mesma coisa para essa pessoa todo dia. Quanto tempo essa pessoa ia aguentar se relacionar com você? Agora pensa em quando você tem uma oração decorada, em que sempre, todo dia você fala a mesma coisa para Deus. Esse é o tipo de relacionamento que você acha que Deus quer com você? Que você chega para Ele e todo dia você repete a mesma coisa? Você fala a mesma coisa? Que relacionamento é esse? Entende? Quando ele fala não use de vãs repetições, porque você está construindo um relacionamento. Você está construindo um relacionamento, você não vai construir um relacionamento dizendo para a pessoa todo dia a mesma coisa. Chegando para a pessoa e todo dia batendo na mesma tecla. Isso não vai construir um relacionamento, você precisa interagir. Você precisa de fato se abrir. Você precisa de fato se abrir, não só se abrir falando, mas se abrir ouvindo. Abrir a boca, mas também abrir o ouvido. Para falar e também
para poder ouvir. E, é claro, crer. É necessário crer, porque oração sem fé ela não tem sentido nenhum. A própria palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E oração sem fé ela não tem efeito nenhum. Oração sem fé não tem efeito nenhum, nada vai acontecer. E eu queria só para finalizar, citar o texto de Lucas, capítulo 18. Eu vou ler só o primeiro versículo. Só o primeiro versículo. É a abertura. De uma parábola, mas eu não vou ler a parábola, eu quero ler só o primeiro versículo, em que diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Fica de tarefa para vocês aí lerem essa parábola depois, que vai do versículo 1 até o versículo 8, é curtinha a parábola, tá? Que vai falar justamente a respeito de oração. Mas eu queria chamar a atenção para esse primeiro versículo, porque Lucas, né, que escreveu o Evangelho, ele começa, então, antes de começar a parábola, ele cita, né, ele faz esse primeiro versículo, né, ele faz essa primeira citação antes da parábola, dizendo, Jesus contou uma parábola para mostrar para eles que eles deviam orar sempre, sem desanimar, sem desanimar. Então, e ali a parábola vai contar justamente Jesus falando em que nós precisamos estar ali, sempre, todos os dias, clamando a Deus, chamando Deus, conversando com Deus, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus as nossas situações, tudo, enfim, tudo. Amém? A nossa vida, ela precisa mudar. Se Deus permite que situações difíceis aconteçam na nossa vida, Ele permite para que a gente se aproxime dEle. E infelizmente muitas pessoas não entenderam isso. Infelizmente muitas pessoas não entenderam isso. Desde fevereiro, março, essa pandemia vindo e tantas coisas acontecendo além da pandemia, e infelizmente muitas pessoas não entenderam que Deus permitiu que isso acontecesse para que nós nos aproximemos dele, para que a gente se voltasse a Deus, para que a gente se prostrasse a Deus. Hoje, se nós vemos o noticiário, a coisa está pior do que estava lá atrás, quando todo mundo, quando muitas pessoas, vamos dizer assim, estavam com medo, estavam assustados. Hoje, a contaminação está muito maior, os casos são muito mais, estão acontecendo muito mais. Será que dessa vez as pessoas vão entender? Será que dessa vez as pessoas vão entender que de fato nós precisamos nos achegar a Deus? Que de fato é Deus que vai trazer solução? Que de fato é Deus que vai trazer cura? Que de fato é Deus que vai trazer libertação? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que de fato nós possamos entender que, acima de tudo, o que Deus quer é que a gente tenha um relacionamento com Ele. Um relacionamento sério, sério. Não algo superficial, não algo momentâneo, não algo fruto de medo, mas fruto de fé e fruto de fato de querer estar perto, de querer estar próximo, de querer estar junto do Pai. Amém? Vamos orar.